Muito obrigada pela presença. Nós vamos fazer agora a mesa sobre dança, memória, arte, educação e direitos humanos. E temos aqui a presença da Marica Gidali, que é bailarina, coreógrafa, professora e diretora artística do Balé Estágio, que, além de ter um trabalho amplo com temáticas variadas relacionadas aos direitos humanos, tem um trabalho de educação também extenso com jovens em situação de risco. E temos também a Cássia Navas, que é pesquisadora em dança e professora da Unicamp. A gente teria também a Lia Rodrigues por Skype, mas eu não sei se vai ser possível porque ela está na favela da Maré, onde ela trabalha, e lá temos um problema de conexão, de internet, que não pega muito bem. Então a gente vai ver se vai ser possível fazer uma intervenção com ela ou não. De qualquer forma, temos duas representantes aqui importantíssimas da dança, então vou passar a palavra para a Marica. Bom, primeiro, muito obrigada por ter me convidado, né? Importantíssimo esse momento. Mas como a minha vida inteira é luta pelos direitos humanos, eu acho que, de repente, tem até a ver, né? Vou poder falar um pouco sobre o meu trabalho, né? E meu trabalho, como é que isso aconteceu? Aconteceu quando eu nasci lá na Hungria, num momento muito complicado, dentro da guerra e dentro das perseguições. E eu sempre, hoje em dia, eu digo assim, acho que Deus me fez passar por aquilo para ter força para fazer aquilo que eu estou fazendo hoje em dia. Então, como lá teve esse negócio de nazismo e a gente perdeu totalmente qualquer tipo de direito, não somente direito humano, mas qualquer tipo de direito. Quando cheguei no Brasil, eu me senti muito acolhida. Muito acolhida aqui. Parecia um abraço. Eu cheguei aqui com 10 anos e me senti abraçada. E, logicamente, não sabia nada que iria acontecer comigo, mas, de qualquer forma, eu comecei a dançar, comecei a fazer parte de momentos importantes da dança no Brasil. Fui do Balé do Quarto Centenário, fui para o Rio de Janeiro, dancei lá também, e sempre estudando um pouco como funcionava isso tudo. E até que voltei para São Paulo, fundei vários grupos, dancei com pessoas importantes, participei de momentos muito importantes na dança mesmo. Teve um momento que estava Marilena Saldi, eu, Peter Hayden, Victor Austin, e eram momentos importantes para a carreira, e inclusive para mapear a dança em São Paulo. E depois reencontrei o Décio em 1971. Neste momento, nós fizemos um trabalho em Curitiba, voltamos para São Paulo e começamos a pensar assim, como seria a carreira de um bailarino num lugar onde não existia nenhuma tradição de dança muito, falando assim, independente, né? Não existia dança independente. Por mais que a gente tenha trabalhado um pouco com a Renê Gumiel também, fizemos vários trabalhos importantes com ela, mas não existia um grupo. A gente estava pensando, vamos fazer um grupo de dança e vamos sobreviver, vamos tentar não, porque essa palavra não existia. Vamos fazer uma companhia de dança que mostre que é possível de fazer dança no Brasil. Nesta época, os talentos todos, o caminho deles era o aeroporto. Quando tinha talento, eles iam embora do Brasil, e são pessoas importantíssimas que a gente precisava aqui para trabalhar. Agora, para sobreviver, começamos a viajar pelo Brasil. Primeiro, São Paulo, onde a gente conseguia chegar com fusquinha que eu tinha e mais alguém que tinha mais uma fusquinha, nós íamos com 2 fuscas. A gente chegava no teatro, apresentava o espetáculo e voltava para casa achando que estava tudo maravilhoso.
Só que o que é importante aí, que na hora que você começa a viajar e sai de São Paulo, a situação muda muito, né? A situação social mesmo, né? E como a gente sempre viajou de ônibus, de carro, quer dizer, até, bom, enfim, de tudo. A gente começou a conhecer, assim, o pessoal que morava nos lugares. E começamos a estudar isso. Mas tudo isso não era uma coisa projetada, foi uma coisa intuitiva. Tudo que aconteceu foi intuitivo e foi acontecendo pelas vivências que a gente estava passando. Então, em cada lugar a gente encontrava problemas diferentes, riquezas maravilhosas, e tinha uma coisa que a gente sempre falava, eu sempre falei, a gente fazia espetáculo nas cidades. A primeira viagem foi norte e nordeste, primeira viagem maior foi de São Paulo a São Luís de ônibus. Naquela época era diferente de agora, isso em 72, é diferente de agora, né? Além de que a estrada 101 está meio complicada hoje, está cheio de buraco. Mas naquela época era pior. E a gente foi viajando e eu muito curiosa sempre, querendo ver o que estava acontecendo, tanto em dança quanto em cultura, tudo. Eu queria conhecer os locais. Mas uma coisa que eu sempre fazia, e sempre falava, olha gente, vocês têm que procurar a sua riqueza por aqui mesmo, que tem muita coisa maravilhosa, não sai daqui, faz o trabalho, aqui é importante, sai só para estudar alguma coisa, mas volta, tanto que nunca, não me lembro de nenhum momento que o estágio tenha feito alguma coreografia para algum grupo que nasce, ou então que a gente fosse vender o trabalho da gente para o pessoal que estava nascendo. A nossa ideia era que cada um tinha que fazer o seu trabalho, cada um tinha que achar o seu caminho. Essas viagens, perdi o número de vezes, eu só sei assim um parâmetro que eu tenho, que uma vez nós chegamos em Belém e já era a 20ª vez que a gente estava chegando em Belém. Então, viajamos muito, e aprendemos muito. Mas eu acho que teve um momento muito importante, que foi a Barca da Cultura, que é uma barca que viajou pelo Rio São Francisco. E nessa barca, foi de Pirapora a Juazeiro da Bahia, e essa barca foi liderada por Pascoal Carlos Magno, que era um visionário, uma pessoa maravilhosa, que trabalhou muito no desenvolvimento do teatro, talentos para o teatro. Ele já tinha ouvido falar do trabalho do Balé Estágio, então veio falar com a gente e convidar a gente para fazer esse Barca da Cultura, que seriam 150 artistas em cima de uma barca, mas a barca pararia em todas as cidades na beira do Rio São Francisco. E a gente descia, e lá foi assim um momento crucial para a gente perceber que tipo de trabalho que seria feito pelo Balé Estágio. Por quê? Nós descíamos e tinha professoras, eu ensinava dancinha, coordenação, para eles poderem ensinar, porque eles não eram professores, eram pessoas que queriam ensinar outras pessoas aquilo que eles sabiam, mas não eram professoras igual. Mas eram mais professoras do que as formadas aí eram pessoas maravilhosas. Então nós ficamos, eu tinha uma turminha lá que tocava violão e cantava, era um pessoalzinho do Rio Grande do Sul, eu levava eles comigo, eles tocavam e eu fazia danças, mas principalmente coordenação, que eu achei muito importante. Mas lá a gente percebeu que tinha algum trabalho para fazer na educação. Uma vez nós paramos em, não me lembro mais qual da cidade, mas um dos chiques da vida, e era carnaval, chovendo, e as pessoas que estavam nos esperando na beira lá não puderam assistir o espetáculo porque era impossível dançar porque a chuva era muito grande. Era uma barca linda, branca, nós com bandeiras e música de Orfeu, tudo muito bonito, a chegada, as crianças nadando ao lado da barca.
Não deu para fazer o espetáculo e foi um momento de reflexão, primeira, do Balé Estágio. Como que a gente... Porque todas essas viagens que a gente fazia, eu descia da barca e perguntava: como é que vai? Quantos filhos você tem? Filhinhos no braço? Quantos filhos você tem? Ah, tinha 12, morreram 10, sobrou esse. Morreram de quê? Catapora, o sarampo. E só sobrou esse. E a gente percebeu que era muita miséria. Muita, muita miséria. E também é um momento muito difícil, porque eles também estavam sendo desalojados das suas casas. E era muito feio de ver isso, muito doído de ver, né? A pessoa ter que largar a sua casa e ir embora de um lugar onde sempre morou e tal. Mas aí, nessa noite que nós não dançamos, ficamos conversando e refletindo com que direito que você dança numa terra onde criança morre de fome, né? E foi assim uma discussão bastante cerrada isso, e mudou a vida do Balé Estágio. Logicamente que a gente iria dançar, não iria mudar de profissão, continuaríamos dançando. Mas 3 perguntas surgiram, e essas 3 perguntas estão muito vivas até hoje. Para quem dançar, como dançar e o que dançar? O que fazer? Como que eu posso contribuir para uma sociedade onde criança morre de fome? E isso foi nós seguindo, e é o que nos segue até hoje. Aí, para encurtar um pouco essa caminhada que é muito grande, porque o estágio tem estamos entrando no 44º 44 agora, de vida, e muito complexa e muito densa, muito cheia de atividades. Mas o que sobra dessas loucuras? Como é que você pode ser útil numa sociedade através da dança? E seria através da dança, não teria nem dúvida que não seria. Então, veja bem, voltando para cá, a primeira ideia, bom, então vamos fazer coreografias que possam mostrar para o pessoal das grandes cidades como que vivem aquelas pessoas aonde nós estamos viajando. E ao contrário também, levar as coisas daqui para lá. Então começamos a fazer uma coisa meio jornalística, traz para cá, leva para lá, e ficamos catucando isso. Até, acho que foi em 77, que foi outro momento marcante, que foi o caso dos índios. O caso dos índios. Nós fomos convidados para fazer um filme do encontro do primitivo e do civilizado. Que poderia nascer disso aí. E era a Tânia Quaresma fazendo um filme que até está por aí rodando. Ela queria que a gente fosse na Estação da Luz para ver que tipo de conversa, que poderia acontecer conosco e as pessoas que estavam desembarcando dos trens. Mas para nós isso já era corriqueiro, isso não seria nenhum encontro. E a gente foi... Não... Nós estamos trabalhando uma peça que era Quarupi, ou a questão do índio, e a gente quer ir para o Xingu. Isso dentro da ditadura é meio complicado, porque para conseguir chegar até lá foi muito complicado, porque a pergunta lá em cima seria: o que o bailarino vai fazer no Xingu? Mas nós conseguimos chegar lá, e lá foi um outro momento, sério. No momento que você desce num lugar desse, o avião desceu, foi um momento que você começou a receber, porque a natureza, o índio e tudo que envolve aquilo lá é uma maravilha, é muito bonito. E nós queríamos mostrar a nossa civilização, a nossa forma de ser para eles, que foi meio complicado. Até o dia que aconteceu o espetáculo, que seria o encontro entre o civilizado e o primitivo. E nós até estreamos um balé do Ismael, fizemos uns momentos legais, assim, artisticamente falando. O Gismonte foi junto também, fez uma coreografia, fez uma música aqui entre o Sol e a Lua, qualquer coisa assim. E
Eu falei, olha, vou fazer o seguinte, a gente vai fazer a maquiagem fora, assim, ao ar livre, para os índios poderem ver como é que funciona essa coisa de maquiagem, né? Que é uma coisa bonita e tal. Só que os índios chegaram pingando de um com e um desenho moderníssimo no corpo deles, quer dizer, a gente ficou desse tamanhinho. Tudo lá era muito rico, tudo lá era muito bonito. Imaginei, eu fui dançar, acho que a da Jeito, eu olhei assim para cima, tinha arara voando em cima de mim. Eu só tinha que agradecer, eu não tinha. E foi muito gozado, que eles acabaram me chamando de mãe. Eles chegaram para mim e disseram, podemos te chamar de mãe? Acho que tinha uma empatia tão grande lá na coisa. Podemos te chamar de mãe? Eu falei, pode, lógico, pode. E agora o que eu vou fazer? Vai ver, eles me chamam de mãe porque eu sou loira e levanto muita perna, ou tem uma coisa diferente. Mas depois chegou a Denise, que era mais loira e perna mais alta, e ela passou livre, eu que fui a mãe. E o Ademar estava junto, que é um estudioso. E, bom, enfim, fizemos uma pesquisa imensa lá. Fizemos um trabalho, assim, super legal no Xingu e saímos de lá da seguinte forma. Nunca mais nos subimos no palco, olha, nós aqui trazendo cultura para vocês, muito pelo contrário. Daí para frente, somos todos iguais, vamos dialogar, mas nunca mais um de nós subiu no palco para trazer alguma coisa mais do que devia, nada, sempre... Então veio uma certa modéstia que teve que acontecer, foi lá que nós ganhamos isso. Vai indo, eu chego em São Paulo e me convidam para, numa dessas viagens, me convidam para fazer, acho que foi a FDEM, para fazer um projeto chamado Escola Aberta. Eu acho importante fazer isso, porque lá atrás, no Marco da Cultura, eu achei que eu tinha alguma coisa para fazer na educação. Aí eu falei assim, olha, eu faço espetáculo, mas eu quero conversar com os professores. E aí nós fizemos, a Cássia até participou disso, fizemos uma pesquisa imensa, primeiro, e a primeira coisa que a gente disse, não se deve sentar de perna cruzada, porque a sua coluna está sendo prejudicada. Muito bem. Isso é olha, nós partimos deste princípio, você acredita? Partimos desse princípio e fomos estudando, fomos aprofundando no assunto, acabamos fundando uma coisa chamada Professor Criativo. Convidei a Cássia, a Helena, fizemos assim um projeto bem complexo e acabamos fazendo um trabalho com os professores das redes públicas. Então eram 40, 50 professores que vinham lá para a escola e trabalhavam com 16 ou 17 professores, cada um de um estilo diferente, tinha desde esgrima até dança do ventre. Você dava o que na época? Eu fiz uma proposta de dar história da dança com dança de salão. Cada um dava alguma coisa assim muito importante. E o importante é que o professor chegava lá totalmente, chegava assim, né? Chegava de tailleur, chegava todo arrumadinho, e lápis e caderno, e eu não dizia nada. Só que começávamos a dar aula e ele percebia que aquilo não dava certo, né? Que sapato de salto e etc. Aí na aula seguinte eles já vinham bem à vontade para poder trabalhar. Então tudo era para recuperar o ser humano que existe dentro daquele professor, sabe? Aquele ser sagrado. E era uma coisa maravilhosa que até hoje tem. Esse curso existe e nem sei quantas centenas de professores passaram por nós. Teve até uma menina que veio, não sei se você fez essa, que ela veio com 2 bengalas, ela veio com 2 bengalas, e a gente fez um trabalho de inclusão sem saber que estava fazendo um trabalho de inclusão. Então, ela participou dessa coisa e fizemos, fantástico isso. Essa é uma das coisas que eu acho importante, porque o professor está sendo muito prejudicado com toda essa forma de vida que ele leva. Então eles ganhavam na época, acho que era R$5, era aquela bobagem por aula, eles tinham que correr de uma escola para outra e não dava tempo deles estudarem. E a reciclagem que era dada não era uma reciclagem que ele pudesse prestar atenção, porque ele estava totalmente atordoado.
e saíam de lá, assim, com autoestima absolutamente recuperado. E hoje em dia o outro projeto que a gente faz dentro das escolas, que a gente vai nas escolas apresentar o Ballet Station e mesmo um outro projeto, mas nas escolas que existe alguém que tenha feito o projeto Professor Criativo, é outra escola. É outra escola. Você vê que tem movimento de dança, tem movimento artístico, tem todo um trabalho que tem que ser feito com criança, né? Porque o problema existente aí é muito grande. Então, esse é um dos projetos. O outro projeto, eu nem falei do Ballet Station, né? Porque o Ballet Station é o é a base de tudo isso, né? Quer dizer, o Ballet Station tem toda uma série de coreografias que só fala de direitos humanos, ele só fala. Desde o índio, desde a sociedade, o nordestino que vem para São Paulo perde sua identidade, coisa do Brasil, que é a história do Brasil contada de uma forma lúdica, mas totalmente... Não, reclamando sobre tudo, né, que é crítica, né, é um trabalho crítico. E é um balé que nós levamos dentro das escolas. É um dos balés que o Ballet Station é o carro-chefe, são desde 77, 79. Desde esse ano nós estamos nas escolas levando esse balé. Ele foi apresentado mais de 400 vezes dentro das escolas. É uma maravilha isso, porque o professor tem que repensar a forma de dar aula de história e a criança é aproximada aos fatos históricos. Então é uma coisa legal. E o estágio tem assim um repertório que vai se aprofundando nos direitos de todas as pessoas, né? Então esse é a Companhia Ballet Station. Mas os trabalhos paralelos, que eu comecei a falar aí antes de falar do Ballet Station, não nasceram por acaso, os trabalhos paralelos. Porque, veja bem, a gente vendo toda essa problemática existente, nesses momentos, o Mário Covas, naquela época que teve aquela decapitação, rebelião feia na Imigrantes, um menino foi decapitado, e o Covas estava bem no finzinho da vida dele também. Ele me convidou o secretário de Cultura, e esse me convidou para fazer um trabalho dentro da FEBEM, porque ele achou que naquele momento tinha que parar tudo e a arte que tinha que entrar lá dentro. Foi uma visão fantástica. Aí eu entrei na FEBEM, eu, Fabinho, Marcelo e mais um ou dois meninos de dança de rua. Entramos lá. Gostava que eu nunca senti medo lá dentro. Nunca. Aliás, em lugar nenhum que eu ando, não tenho o menor... É isso que eu digo, aquela minha infância, assim, me empurrou com bastante diferente. Aí entramos na FEBEM e eu me lembro que a primeira vez que tivemos que visitar as várias unidades do Brás, FEBEM do Brás começou. As várias unidades, e a gente mostrava o que poderia ser feito. E eu levei, então, dança de rua, que é uma coisa que eles se identificam muito. Levei dança de rua e eles deveriam fazer a inscrição logo depois. Bom, a inscrição veio centenas. Mas eu me lembro só de um menininho lá que tinha 13 anos que dizia: senhora, pelo amor de Deus, não volta aqui, não nos deixa aqui. Então, isso é uma coisa que ficou, falei, imagina se eu não vou voltar. Vou voltar sim, vou trazer coisas, você vai se inscrever, você vai trabalhar. E nós levamos isso tudo com muita naturalidade, sem sentimentos baratos. Eu chamava isso de sentimento barato. A gente não tem direito de ter esse sentimento emocionado lá dentro. Lá dentro você tem que estar firme, forte e fazer do que tem que ser feito. E eu fiquei quase 7 anos lá dentro trabalhando, fizemos coisas fantásticas. Os meninos descobriam seus corpos, eles respeitavam aquilo lá. Uma vez respeitando o corpo, eles já respeitavam o corpo do colega. Os desafios seriam para conseguir fazer pirueta na cabeça e não desafio de violência. Então, mudamos muita coisa lá dentro.
mas os professores tinham um pouquinho aquela tendência de serem os gurus, que também era muito difícil de controlar. Não, gente, ninguém vai mudar nada aqui. Aqui nós temos que trabalhar e fazer o que tem que ser feito sem achar que vai mudar o mundo. Ninguém vai mudar nada. Faz o seu trabalho. E tem que ser assim, porque senão já dá outra ideia. E eu fiz 5... Você foi em algum também, né? Em encontro. Eu fiz 5 encontros. Eu fiz dança de rua, capoeira, que os diretores achavam que não pode ensinar capoeira para criança, porque aquilo pode ser muito violento, e nós estávamos mostrando exatamente o contrário, e é uma forma erradérrima de pensar, então não adianta você só trabalhar com as crianças lá, tinha que ter um trabalho lá em cima também. Mas, de qualquer forma, nós conseguimos implantar a capoeira, e o que eu também achei muito importante, implantar a dança, tinha danças circulares, que socialmente era muito bom, e a dança do ventre. Porque as crianças que chegam, as meninas que chegam nas unidades, eles chegam de cueca. Eles negam seus corpos, eles acham que estão... Bom, eles se negam. As moças, lógico. Os moços a gente não, porque aí era diversidade fora de hora. Não, eram as moças. E a gente conseguiu fazer encontro de dança do ventre com as moças. Lindas, todas pintadinhas, arrumadinhas, e é outra forma de se enxergar. Eu acho que o tempo que eu fiquei lá dentro, eu acho que não mudei nada, mas quem passou por mim, alguma coisa eu plantei. Então, a minha ideia era só alguma coisinha que sobrasse da minha pessoa para alguém, para mim já teria valido a pena ficar lá. Depois fui convidada a me retirar na época que acho que foi o Alckmin que privatizou as unidades. E aí virou um pastício. Mas o tempo que nós ficamos... Mas até hoje, quando eu converso com as pessoas, eles dizem que tem muita coisa nossa lá dentro ainda. Então, acho que valeu a pena. Pena que não deu para continuar. Mas, o que fazer para a criança não chegue na FEBEM? Aí nós fundamos um projeto com crianças de 7 a 11 anos, chamado Projeto Joaninha, que é um projeto de formação do cidadão através da dança. E aí começa um negócio de direitos humanos, amiga, que é muito complicado. Porque trabalhar com a criança é tudo bem. A família da criança é complicada. Mas estamos conseguindo. Estamos fazendo esse projeto, já vai para... Começou em 2000, eu acho, foi ano 2000, está com 14 anos esse projeto. Formamos crianças, tem gente já em outras companhias, na nossa companhia já tem 2, já teve mais, já teve 4. Crianças que vão para a universidade, eles mudaram de patamar, entendeu? Mudaram de patamar, mesmo que porque o projeto, são 7 anos de projeto, e depois de 7 anos eles podem ficar ou não. Então muitos saem, trabalham em escolas, dão aulas, tem uns que já abriram suas escolinhas, tem umas coisas bonitas. Então eu acho que esse projeto também é um projeto bem amarrado. No momento estamos passando por uma fase complicada, porque o nosso centro era lá. Olha a coincidência, era lá na Jabaquara, onde foi a primeira rebelião da FEBEM, que aconteceu toda essa mudança. Só que agora nós tínhamos lá uma casa, uma escola montada com 2 salas, com tudo direitinho, mais de 300 crianças, tinha apoio do Petrobras, depois Petrobras saiu, aí saiu, Camargo Corrêa montou, também saiu, fiquei eu sozinha mantendo todo o projeto, estou mantendo o projeto sozinha. Só que esta casa vai ser derrubada, olha a loucura, vai ser derrubada em função do Centro Paralimpíada que vai ter, Centro Paralímpico, que vai ser para o pessoal vir para cá, para treinar aqui, para fazer a Olimpíada lá no Rio, não vai ser aqui. Aqui eles vão só treinar. Estão gastando uma nota lá. Um negócio imenso, imenso. Estamos no momento
como estávamos no começo. Está todo mundo lá na Rua Augusta e estou fazendo um trabalho de inclusão lindo. Toda joaninha que tem os horários, a joaninha dependendo dos horários, eu coloquei junto com os meus alunos do balé da academia. Então tem joaninha e senhoras bem, tudo junto fazendo aula. Está fazendo trabalho de inclusão, está dando certíssimo. O espetáculo vai ser feito pelas duas, os números que eu estou montando, metade é joaninha e metade é aluna normal. Hein? É Joanona. Não é Joanona. E está sendo bom porque as crianças estão achando que eles têm direito de participar e as outras que estão dançando junto estão vendo a diferença como a gente conseguiu trabalhar com essas crianças lá, porque essas nós temos na nossa mão, né? Em nível de disciplina, em nível de rendimento. Para os dois lados está sendo fantástico. E as famílias eu estou chamando também para fazer sabe, perceber um pouquinho o que está acontecendo e está sendo muito legal. Acho que são os 3. Deixei de falar algum? Acho que eu falei todas. Deixa eu ver. Não. Estamos fazendo SESI dentro das escolas, das unidades da SESI, que é importantíssimo. Também estamos levando o que nós estamos levando no teatro e estamos levando no SESI também, só que no ginásio, né? E temos, assim, na base de 500 pessoas, 300 pessoas por espetáculo, assistindo, crianças. Então, estamos fazendo isso e estamos fazendo os CELS, que também é dentro das escolas. Então, estamos fazendo um trabalho muito grande dentro das escolas. Cansa, mas, olha, é uma satisfação enorme. Enorme, de você saber que você está participando, né? De alguma forma, dentro da sua arte, através da sua arte, participando hoje em dia conscientemente, porque no começo não era consciente, isso foi formatando pela vivência. Dificilmente algum grupo de balé em qualquer parte do mundo tenha feito a caminhada que a gente está fazendo, acho que não existe. E o trabalho que nós estamos fazendo agora, dificilmente alguém está fazendo. Então, eu tenho, sem menor modéstia, eu acho que o grupo, eu chamaria até o estágio resistência, porque é a resistência, você conseguir, não desistir, e estar participando. Quem participa, ganha. Qualquer grupo que passa pelo balé estágio, sai de lá grandona, inteira. Falei? Chega? Foi isso. Quer passar uma Joaninha? Tem a Joaninha e tem o Quarupi, acho que se vocês quiserem ver. Quer dizer, logicamente, a gente aprendeu também que em vídeo a coisa é diferente. O projeto Joaninha, em Danças da Ilha de Santa Cruz. Olha, essas são as crianças. O coreógrafo é Décio Quero e a direção fica por conta de Marica Gidali. O balé estágio vai apresentar danças étnicas, contemporâneas, dança de rua e uma mistura de danças eruditas e populares, que vão aproximar a criançada de uma diversidade cultural. Então, com vocês, Danças da Ilha de Santa Cruz. Esse é seu. Entre 8 e 12. 8 e 12.
sabe que essa turma não é a primeira turma, essa já deve ser quase que atual. Porque, na verdade, eu no começo eu tinha dobro disso aí, fazendo essa dança. Essa dança é interessante porque, num certo momento, ele para e eles declamam leitura poética do Estatuto da Criança e Adolescente. Que a gente, esse é um dos primeiros deles. É uma das primeiras coisas que a gente ensina lá, é o Estatuto da Criança e Adolescente. Porque é muito direito e pouco... Então a gente mostra os dois lados da história. Direitos e deveres. Tanto que você conhece a Demara. A Demara é mão firme lá, negócio de disciplina, porque, na verdade, a ideia do projeto é a disciplina, é limites, é mostrar, é criatividade, tudo mais disciplina, porque senão não dá. E são bons, eles são profissionais. Amanhã tem espetáculo. Agora, ele é uma leitura, logicamente nada a ver, mas é do Coisinho do Brasil. É inspirada no repertório do Ballet Stein, de outra forma, é uma coisa mais infantil. A coisa do Brasil é a história do Brasil. O nordestino é dança das cabeças. Dança das cabeças. Aí tem o Quarupi, se interessa, tem uma ideia do que é? O Quarupi foi, assim, altamente marcante na cultura mesmo, não só na dança, né? E é gozado porque normalmente você leva, para coreografar um balé, leva 1 mês, 2 meses. Esse daqui eu fez numa noite praticamente. Só que depois me deu trabalho, porque aí depois veio a parte o conceito da história toda, né? Muita discussão, com aquelas batidas na mão, quanta coisa a gente não fez para chegar a simplificar, né? Essa ideia aqui era colocar... A primeira vez que o balé estágio dançou o Quarupi, ou a questão do índio, não era permitido dizer por palavras o que a companhia estava dizendo com sua dança. Esse é o final já, hein? A moderna coreografia de Décio Otero rompia com a estética mais enraizada em espetáculos do clássico. Eram vestimentas de todo dia, e a trilha sonora, composta de músicas dos índios do Alto e Baixo Xingu, também metáfora da resistência à ditadura. Ele misturou bastante, mas a gente vestiu as pessoas de operários, porque a gente acha que os problemas são bastante... dá para correlacionar. E só no final que a gente faz o Quarupi, porque aí a gente se despe e faz o índio e mostra o genocídio, que é a loucura. Então é isso. Bonito, né? Boa tarde, eu queria agradecer aos organizadores desse evento aqui no Instituto de Estudos Avançados, que faz parte da Cartografia de Direitos Humanos em São Paulo e patrocinada pela Cátedra da Unesco de Educação para a Paz, Direitos Humanos, Democracia e Tolerância e a Pró-Reitoria de Cultura e Extensão. É muito difícil, né? Eu não sabia quem ia falar primeiro ou depois, ou no meio. É sempre muito difícil falar depois de um artista, né? Ainda mais quando, apesar a arte dele se manifesta, a gente poderia ter visto o Quarupi dançar,
ser dançado. Se manifesta pelas suas traduções, mas que são traduções potentes, né? Do que esse artista faz. E, inclusive porque o texto desse teaser é meu. É porque eu fui consultora dessa série da Sesc TV e me coube fazer o texto, que depois era para virar roteiro, e uma das coisas que eu disse nesse texto é que eu considero o Quarupi a nossa Sagração da Primavera. Então, a Sagração da Primavera é um balé emblemático na história da dança, na história da dança moderna, do começo do século XX, é de 1913, pelo Nijinsky, e é a música de Stravinsky. Isso é dançado, bom, fez 100 anos no ano passado, então houve várias remontagens, e as mais vistas ou as mais comentadas, uma delas é da Pina Bausch, a da própria Nijinsky, mas a nossa, eu acho que a Sagração da Primavera é o Quarupi. Só que é um solo sagrado num período que já é AI-5, né? Uma ditadura realmente instaurada, e aí é por aí eu começo, né? Então a gente lembra do Quarupi por uma questão de memória, porque os censores não censuraram o Quarupi. E era uma coisa que muita gente sabia o que estava sendo dito ali, mas estava sendo dito à maneira da dança. E dizer a maneira da dança é uma forma específica de se dizer, notadamente sem palavras, né? Mas através de metáforas, metonímias, sinédoques e várias figuras de linguagem que são feitas a partir da dança e a maneira da dança. E quando eu escrevi esse texto, para essa, que foi 2000 e faz 3 anos, acho que eu escrevi esse texto, alguns colegas meus vieram e falaram assim, a gente nunca tinha pensado que isso era a Sagração da Primavera, mas eu sempre pensei no Quarupi como a Sagração da Primavera, porque é uma companhia que se dá em sacrifício, todos eles morrem no final, né? E muita gente não entende isso, inclusive se não tem um contexto. Bom, eu meio que enviesei as questões que eu trouxe para tratar, porque primeiro que eu não trouxe nada visual, né? Então eu até brinquei com a Carolina e com a Mari, que eu vou dizer dança em palavras que é um outro tipo de dança, mas que é a minha especialidade, né? Então é meu campo de origem, é onde eu trabalho, na Unicamp e fora da Unicamp nesse momento, e é a partir daí que eu vou. E eu separei alguns pontos para apresentar bastante esquematicamente a partir do tema, que é dança, memória, arte e educação em direitos humanos, né? E talvez eu tenha sido um pouco aplicada demais, né? Mas eu vou seguir essa lógica porque é essa que eu preparei e vamos em frente. Depois aí eu corto, se precisar, essa lógica. Primeiro eu peguei a questão da memória. Estou quase de digitar ele, vou pegar uma canetinha. Depois eu tiro o sapato, se você quiser fazer alguma coisa. Então, esse ponto 1 é a questão da memória. Porque, na verdade, eu tenho até um texto sobre isso, porque eu estudei bastante a questão da memória corporal. Memória não é só lembrar, memória é esquecimento. Então, tudo que é composto por memória é memória e esquecimento. E a questão que me chamou a atenção, quando eu escrevi sobre isso, para trazer aqui, é o que o corpo lembra e o que o corpo esquece, né? O que todos os nossos corpos lembram e todos os nossos corpos esquecem, e nós, enquanto um corpo social, o que a gente esquece, o que a gente lembra. E por que lembra e o que esquece? Então, eu tenho um pesquisador, que é um pesquisador gaúcho, mas ele é argentino, um neurologista chamado Esquerdo, que tem um livro que chama Arte de Esquecer, não sei se vocês conhecem. Bom, e aí ele trabalha várias coisas, mas com um conto do Jorge Luiz Borges que chama Funes el Memorioso, né, que é um conto de 1944, num livro que já foi republicado e reeditado várias vezes, na verdade reeditado, que chama Ficções. E esse Funes el Memorioso é uma pessoa muito estranha, porque ele não esquece nada. Pois é. E por não esquecer nada, ele não consegue pensar.
né? Porque e o Borges trata dele como uma pessoa que tem grande capacidade, ele sabe todas as línguas, ocidentais, orientais, mas ele não sabe pensar porque não tem um lugar na vida dele que seja do devaneio, do sonho e da porosidade também do sofrimento que a gente tem quando você não tem nada na cabeça. Porque não ter nada na cabeça também, às vezes, você se coloca, ou não tem nada no corpo, né? É quase um gap de juízo perceptivo, né? Uma suspensão. E esses estados não são necessariamente muito confortáveis, né? Então, sempre a gente acha que a ausência de tanta memória ela pode ser confortável? Pode, mas por outro lado, ela pode ser bastante angustiante, né? E ele mesmo coloca isso, Ivan, que se a gente lembra, o Esquerdo, né, o professor Esquerdo, que eu tive numa palestra dele recentemente, eu sou louca para trabalhar com ele, que ele, se a gente lembrar, hoje mesmo, cada um de nós, se a gente lembrasse de tudo que a gente fez, desde hoje de manhã, nós não estaríamos aqui, porque eu já tinha entrado em colapso, porque eu fiz um bocado de coisa. E se eu também me lembrasse do que eu estava pensando quando eu entrei aqui na sala, eu não conseguia ir adiante com o que eu tenho para falar, inclusive com Maricota. Então, a gente vai esquecendo, porque tem uma memória remota que nos faz esquecer, mas tem aquela memória mais antiga que nos faz lembrar. Ou seja, e o que ele fala é muito interessante, é que isso não é um processo tão antropocentrado. Ou seja, não cabe a nós, às vezes, decidir o que a gente vai lembrar ou o que a gente vai esquecer. E isso é muito importante para quem faz dança, porque o bailarino, muitas vezes, ele é lembrado de alguma dança, não é verdade, Simone? E nós somos lembrados, às vezes, não é que a gente se lembra, nós somos lembrados em determinados momentos. E a memória da dança, ainda nós estamos vivendo um momento em que dança sem corpo não tem. Isso é uma questão que eu sempre trabalho com os meus alunos, muito jovens na Unicamp, os que entram, né, os pitiquitos de 17 anos, que sim, estão cada vez mais piquiticos, e eu coloco isso. Então, o que é irredutível da dança? Né? Se a gente vai tirando, descascando o espetáculo, o que sobra? E eles falam, bom, é o corpo, mas não é qualquer corpo, é esse corpo que se estrutura em forma de arte. Mas aí tem discussões maravilhosas, né? Esse ano, por exemplo, uma menina que é uruguaia que está fazendo, ela falou, não, mas uma dança da peruca não seria uma dança? Eu falei, justamente, você já falou, é uma dança da peruca. Já tem um adjetivo. Mas uma dança dos planetas, mas e a dança? Sim, aí a gente está entrando na especificidade da dança, que irredutivamente é um corpo e é um corpo constituído, é feito por bailarinos, né, que tem esse corpo constituído de memória e esquecimento, e também, nessa memória e esquecimento, construídos como um corpo-território. Né? O bailarino, quando vem em cena, ele traz tudo o que ele viveu ao longo da vida, também na sua trajetória profissional. Então, ele traz o que eu chamo também num outro artigo que eu escrevo, o que ele compartilha com as plateias para quem ele se apresenta, que é uma cultura corporal específica, que pode ser de muita dor, ou de muito sofrimento, ou de dor e também e muito prazer, em relação ao período em que ele está colocado, o espaço, né, o tempo e espaço onde ele está colocado. Ele compartilha com mais gente, que não só a classe dele, uma cultura da dança, e isso no Brasil é uma coisa ainda fundamental, que é isso que a Marica coloca quando ela chega. O que vocês têm aí para dançar? Porque a gente tem isso, vocês têm outra coisa? Então, nós ainda temos uma riqueza de cultura da dança fenomenal, e ele compartilha entre seus pares uma cultura coreográfica, que é aquilo que faz dele, manifestadamente, querer comunicar conhecimento humano, experiência humana através da dança. E isso é especificidade. E isso é construído também de esquecimento e lembrança, né? E quem escreve isso para ele? São os coreógrafos ou eles mesmos, mas quando eles estão ali à frente da plateia, a dança e a arte está com eles. Não é, Marica? Você pode se descabelar na plateia, mas é aquilo que é a potência que se instaura naquele momento, no palco. No palco, ou se for na performance, porque a gente, a partir do século XX, mas bem antes disso, né, na dança de corte também, não necessariamente se dança em palco, se dança em várias outras territorialidades cênicas, na rua e nas galerias, etc. Então, esse coreógrafo, ele escreve e dança também a partir do seu corpo, território.
aonde tem uma mistura de biologia, cultura, que ele compartilha com determinado corpus cultural que está na sociedade, ele compartilha enquanto uma cultura da dança e vai compartilhar como cultura coreográfica. E esses traços vão reiteradamente compor uma identidade, né? E, ao mesmo tempo, instaurando tradições da dança. O estágio não é uma tradição da dança, mas que se coloca dentro, americanamente falando, dentro do que a gente chama de uma tradição da ruptura. Então, quando a Marika e o Décio resolvem romper com a tradição clássica, eles estão trabalhando dentro de uma tradição da ruptura latino-americana, como trabalhado pelo Otávio Paz, por exemplo, nos Filhos do Barro, onde ele trabalha com a ruptura se estabelecendo como tradição. Então, a memória também estabelece uma tradição, mas na modernidade a gente tem que trabalhar com a ruptura. Como fazer? Não sei, vocês vão fazendo, os artistas. Então, vão rompendo, 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 e ao mesmo tempo vão estabelecendo eixos, porque é muito difícil mudar corpo, né? Então, até modernamente, a gente fala para os bailarinos, vão se desestruturando, não é, Carol? Vão se desconstruindo. Como que a gente desconstrói um corpo? Não se desconstrói um corpo, você desconstrói uma linguagem. A gente pega das artes plásticas, né, essa terminologia. Mas corpo mesmo é só por algum acidente ou por um acidente neurovascular, né? Que aí é desconstrução de fato. Ou então por esquartejamento, porque no limite é essa desconstrução que a gente pode fazer. Então, essa questão, bom, enfim, vamos desconstruir é uma metáfora, né, da contemporaneidade. Muito bem. Então, aí, só para terminar a história da metáfora e passar no ponto 2, que é a história da arte, tem uma coisa na arte da dança e que se a gente fala de direitos humanos, é muito complicada, é que eu sempre convivi com o discurso da arte do efêmero, que a dança seria a arte do efêmero por excelência. E isso sempre me incomodou muito. Porque eu falava, como que esses bailarinos, esses coreógrafos, os diretores de companhia, compram essa ideia do efêmero, sendo que o que eles fazem é de uma concretude absoluta. E é estar incessantemente em sala de aula construindo os bailarinos, 7 anos no Joaninha, 14 anos, não sei aonde. É uma eterna manutenção do instrumento, que é afinado de dentro para fora e de fora para dentro do corpo. E quando está no palco, se não fosse concreto, não tinha dança. Então, como que se compra essa questão do efêmero? E o que isso tem a ver com a memória, que está no corpo território dos bailarinos? E aí, eu fui procurar e estudei, comecei a estudar, recentemente, não, faz uns 3 anos na universidade, alguns textos do Adorno, que é um filósofo alemão, e que ele, numa das obras dele, ele coloca que todas as obras de arte são efêmeras. Todas são efêmeras igualmente. Porque a efemeridade não está na obra de arte, mas está nas relações que essa obra de arte estabelece entre ela e as plateias. Então, Marika, sempre a efemeridade é tal que você pode, enquanto coreógrafa e diretora de uma companhia, considerar, e acho que você considera, cada dia que você sobe num palco uma estreia. Não, cada dia que você entra numa sala de aula. Não é? Totalmente diferente. Porque se é efêmero e a efemeridade está entre o que acontece entre plateia, nem uso mais público, porque o público de dança eu acho uma abstração. Mas, enfim, entre plateia e obra de arte, é sempre efêmero, porque efêmera também é a relação do público do Louvre e a Mona Lisa, né? Que está lá, concreta, atrás do espelho, para ninguém jogar um pouco de tinta nela, como já jogaram. Mas a obra de arte de dança, a concretude é de outra natureza, a dança se mantém por uma ação e uma economia extremamente coercitiva e centrífuga, né, que está na mão dos diretores e dos bailarinos. A concretude é isso, e ela sempre vai ser nova, porque sempre será nova a relação que se estabelece entre cada espetáculo e cada plateia. O que põe por terra toda essa questão dos festivais quererem estreias. Porque se aquela plateia nunca viu, é uma estreia. Né? E a relação da efemeridade entre plateia e obra, e tem uma concretude. E essa concretude, como que ela se estabelece? Já que a gente não pode guardar os bailarinos num container e mandar eles para dançar na Alemanha. Bailarinos não viajam em containers.
nem se forem segurados pelo Deutsche Bank, não dá. Né? E é um trabalho permanente de recolocação de arte, às vezes em pessoas muito jovens, que quase que ideologicamente têm que ter fé naquilo para estar em cena. Muito complicado, mas as pessoas estão fazendo, porque isso é da obra de arte. Bom, da dança. Se eles não viajam em container, e se a gente não a gente não tem acesso a eles na parede, ou na imaterialidade, mesmo na questão da performance, em objetos das artes visuais menos permanentes, né, ao longo do tempo, aonde que está a memória? Aí que começa a complicar. Está em toda parte, então está nisso que eu estou falando, então está nos livros, está nas litogravuras, está nas pinturas, está nos filmes, está em todas as questões multimídias. Hoje a gente leva até um susto, né? Então, assim, hoje a Marika falou, a Carolina perguntou, você trouxe alguma coisa? Não, eu falei, abre o YouTube. Gente, isso é quase Jornada nas Estrelas, o Retorno de Jedi. Para quem trabalha com história da dança, porque houve momentos que eu tinha que viajar com malas. Lembra, Marika, que eu fui com uma mala de vídeos para Manaus trabalhar com estágio, de VHS. E agora você tem tudo não, mas tem uma grande parcela de registros de dança, de traços, de tracejamentos sobre a dança, de desenhos da dança em toda parte. Mas está no corpo de quem faz. Né? E essa memória se estabelece em potência na medida em que a gente está ali na frente deles, efemeramente fruindo aquilo, e esses traços que estão ali na memória, seja de dor, seja de amor, seja de prazer, seja de cicatrizes, eles acontecem na potência dessa memória, que está inscrita nos corpos dos bailarinos, que os bailarinos, geralmente, eu viajei muito com companhias de dança, com a Marika, com o Cisne Negro, com o Primeiro Ato. Eu tenho muita saudade dessa época que eu podia fazer turnês. Né? E aí a Marika, de vez em quando, no almoço ou no jantar, falava, hoje aconteceu, né? No jantar. Eu falava, o que será que aconteceu? Acontecia todo dia? Né? Eu cheguei a assistir, sei lá, a Floresta do Amazonas umas 8 vezes seguidas, de vários pontos. Porque eu assistia da plateia, um dia, lembra que eu me pendurei no rudimento? 15 metros de altura, no Teatro da Paz, morrendo de medo, olhando de cima, não tinha câmera, etc. Enfim, e aí eles às vezes falavam, bom, hoje não aconteceu. Para mim tinha acontecido muita coisa, porque era uma obra extensa. E quando eles falavam que não tinha acontecido, aconteceu, é isso que eu trouxe aqui como hipótese, que é essa questão da potência da memória e da presença organizada em corpos territórios, nos bailarinos, naquela obra, que não dá para ver em museu, que em permanência precisa ser construída, com gente jovem reunida, na frente de uma plateia que também tem corpo-memória, que também tem corpo-território, e que num determinado momento acontece por quê? Porque esse tipo de memória, não só o que está sendo expresso, afetado, dito à maneira da dança, está sendo percebido, afetado, compreendido à maneira de uma plateia de dança, porque nesse momento a gente recupera uma coisa ancestral, que é a questão do ritual, onde a dança estava colocada lá atrás e onde a gente dançava junto. Por isso que o Quarupi é tão interessante, porque o Quarupi, basicamente, ele está conectado, você me desculpe, está fazendo referencialidades, mas se a Lia estivesse aqui, eu também estaria. Ele está conectado com uma coisa ritualística extremamente moderna, né? E no final ainda se sagram o chão do Brasil por arte. Arte em colapso, mais arte. Bom, o segundo ponto seria a questão da dança, mas eu já falei desse ponto quando eu comecei pelo estágio. E o que seria a arte da dança e como ela se diferencia das outras artes do espetáculo é uma questão enorme, mas basicamente é isso que eu acabei de dizer. A dança fala, expressa, mostra, afeta a partir de representações corporais que muitas vezes podem prescindir de discursos mais explícitos de matriz verbal. Por que eu fiz questão de trazer essa definição mais curta? Porque os censores, quando viam balé estágio em outros espetáculos de dança, no Brasil, de um período da ditadura, não censuravam porque eles não entendiam o que aquilo queria dizer. Porque não tinha discurso explícito grafado em matriz verbal, nem escrito, nem falado.
né? Depois você podia até descrever essa situação, porque você viveu, né? Os sensores, hoje pra gente é muito esquisito, mas eles sentavam do lado dos artistas e ficavam lá dizendo, passa e não passa. Bom, né? E aí é um outro tipo de comunicação, né? Que potência é essa que alguns podem entender e outros não entendem, né? Então, tem essa questão fundamental da matriz verbal estar sendo processada por outro tipo de percepção dentro de quem dança, e a potência é uma potência sinestésica da percepção, a gente é plateia em embate com artistas, é corpo com embate de corpo, e tem a própria percepção em si mesmo, que é a percepção de si mesmo, de quem está sentado, de quem está assistindo, recuperando a questão do ritual. Essa questão da matriz verbal, e não está explícita, porque ela está lá colocada, mas de outro jeito, é tão forte que tem um livro que foi publicado por um colega meu, que chama Jean-Michel Guy, na França, que é Os Públicos da Dança, e tem um capítulo que eles trabalham a questão do que dizer sobre a dança quando o espetáculo acaba. E uma das questões que ele coloca é assim, nada temos a dizer sobre a dança, a não ser que nada temos a dizer. Que isso é uma coisa que as pessoas falam, e que alguns deixavam de ver dança porque eles queriam dizer alguma coisa. Né? E alguns falavam assim, nada eu tenho a dizer sobre isso, à exceção de que nada tenho a dizer. E isso é uma questão que a gente trabalha, né, Márika? Assim, espere, não precisa dizer nada. Dança comunica de um outro jeito, o que quer que seja, isso vai restar na memória, tem um tanto de esquecimento, mas isso resta na memória de um outro jeito e com outro tempo. Isso é específico dela. Bom, e esses artistas da dança do Brasil que estão no palco nesse momento, eu particularmente, como uma pesquisadora que não acompanho muita coisa de dança, eu me sinto bem representada pelos artistas da dança nesse momento. Então, sabe aquela questão que em junho de 2013, que os meninos foram todos para a rua, eu também fui, e todo mundo falava, essa política que está aí não representa, o que não é verdade, porque parte dela nos representa, eu fiquei pensando que a dança sim me representava. Né? E eu me sinto muito bem representada pelo Ballet Estágio, no palco, e também me sinto representada pela Lia Rodrigues por muitos mais outros criadores. Porque em forma de dança, existe uma representação poderosa do que está acontecendo aqui do lado de cá. Só que eles não estão nos representando à maneira da dança. E por um outro lado, nós estamos sendo mapeados por eles. Corporalmente devassados algumas vezes. E talvez seja por isso que muita gente não vai ver dança. Porque ser mapeado corporalmente, a maneira da dança, nesse momento, onde há tanta restrição do direito, apesar da gente estar, sim, numa reconstrução democrática, mas tem restrição de direitos de ir e vir de várias naturezas, né? Na arte tem ditadura de mercado, tem ditadura de norte e sul, e tem ainda, em termos do que a gente colhe da ditadura, tem um rompimento abissal na questão da educação artística nas escolas. Isso a gente não conseguiu fazer como lição de casa. Então tem um rompimento e a gente está correndo atrás, existem várias iniciativas, mas isso ainda a gente não conseguiu fazer. Eu ousaria dizer até que a ditadura ainda está lacunarmente na falta de arte, na educação fundamental e do segundo grau, como um todo na educação brasileira. Né? Então, o incômodo que muitas pessoas sentem frente à dança é que, como nós estamos lá representados e como aquilo está nos mapeando, também nos incomoda. Uma mulher parada durante 20 minutos, que não está dançando, sou eu, né? Sendo representada no meu iclô particular. E não é muito agradável, a gente quer ver gente dançando e se movendo quando eu continuo parado. Então tem vários tipos de representação que nos mapeiam e nos incomodam, e por isso que as pessoas talvez não queiram ver tanta dança, porque isso é uma das questões, né? Onde estão as plateias da dança? Finalmente, o ponto 3 é educação e arte. Estou fazendo a minha lição de casa, Carolina. Você viu? Então aí tem um debate enorme, a Márika está no centro desse debate. Fico até constrangida de retomar essa questão, mas vamos em frente, porque se a arte na educação é um direito constitucional desde 1988, nós não conseguimos fazer a lição de casa. E, parafraseando o Beatles, que numa canção fala que all you need is love, agora tudo que nós precisamos é arte e educação, nesse momento, né?
E aí, como é que a gente educa corpo e corpo que dança? Assim. Aí, a gente vai ter que enfrentar questões ideológicas, que se lembra o que se esquece, questões culturais, questões biológicas, questões artísticas, questões políticas, apontando para quase todos os direitos. Aqueles que nós temos, humanos, e aqueles que nos faltam. Quase todos. Quando fala de corpo, e esse corpo que a arte consegue, até dentro da FEBEM, fiquei até emocionada, dissolver, descongelar, que era isso, né, Mari? Que eu escrevi até um texto com isso, né? Que era uma dissolução de um tipo... ponto zero, para que ali se instaure outra coisa. É um desafio enorme, mas a gente trata com questões ideológicas, questões de memória, questões culturais, biológicas, artísticas, éticas, estéticas, de toda a natureza, e apontando para presença e ausência de direitos de várias naturezas. Muito bem. Mas voltando à questão de como educar pela dança, o que isso tem a ver com os direitos humanos, mais precisamente? Como é que a gente podia enfrentar esses desafios? Em cursos mais bem estruturados para formar artistas? Sim, estamos precisando. Em estratégias mais bem estruturadas para permitir que o talento de criadores emergisse? Sim, estamos precisando. Em estratégias de apoio à invenção e à sustentação de tradições e novas construções? Também precisamos. Em estratégias nas quais a dança se acerca de situações de margem para dar acesso a uma cidadania ampliada? Sim, estamos precisando mais. E em estratégias de sustentação de ferramentas e mecanismos para se ver mais e mais dança? Sim, também nós estamos precisando. E tudo isso é constitucional, são direitos garantidos pela Constituição, são direitos de acesso à arte, previstos na Lei de Diretrizes e Bases, que a primeira foi em 1961, a outra em 71 e a gente está em 96. E nós agora, só para encerrar, estamos vivendo a iminência de ser aprovado um projeto de lei, que eu conversei com vocês sobre isso ontem, que está na Câmara de Deputados, que torna obrigatório o ensino não só da música, que tem a lei da música, né, de 2002, mas que torna música, artes cênicas, teatro e dança, artes visuais e audiovisuais, design, patrimônio artístico, arquitetônico e cultural obrigatório em todos os currículos escolares. A gente precisa começar a se organizar para que isso daqui 30 anos, talvez seja mais organizado, porque a dança vem falando disso há muito tempo, pelo meio dos seus artistas. Os artistas que migraram para a universidade estão nessa batalha, através das licenciaturas, e nesse sentido a USP poderia também ter uma graduação e uma licenciatura de dança, que nesse momento ainda não tem, mas os artistas da dança e esses pesquisadores da dança que estão na universidade, há muito tempo, pela consciência, muitas vezes intuitiva, que o corpo é o lugar onde irredutivelmente se faz dança, e que, portanto, a arte que ali se coloca nunca vai poder fugir da questão dos direitos humanos. Eles vêm falando há muito tempo disso, antes, durante e depois da ditadura militar, buscando o direito à vida numa sociedade de mercado onde a gente possa trabalhar com arte e liberdade, não a liberdade como um conceito, um construto burguês, né? Como eu digo para os meus alunos, liberdade não é uma calça velha azul e desbotada, mas a liberdade dessa porosidade da gente esquecer algumas coisas, lembrar de outras, para que se instale abertura de espaços, abertura de corpos, abertura de mentes, para que a gente possa levar adiante a causa da democracia e dos direitos humanos, também encarnada nos corpos que dançam. Obrigada pelas colocações. Eu queria só, antes da gente abrir para as perguntas, tem algumas coisas que eu estava pensando que tem a ver com o que vocês falaram e que também tem a ver com o que foi discutido aqui em todas essas mesas que a gente fez nesses 2 dias. Uma coisa que eu estava pensando era a dança enquanto performance, aquilo que acontece num momento, num instante, que tem essa efemeridade que a gente estava falando,
é um acontecimento compartilhado, né, entre o performer e o público. Então, tem uma coisa que acontece só ali naquele momento e que você repete a cada momento que você está se apresentando ou num encontro. Isso é muito... É um caminho muito fértil para você trabalhar a memória, porque existe sempre um resgate que você faz e que você ressignifica a cada momento que você está apresentando aquele trabalho. Então, não é só um reviver, não é a memória no sentido de você reviver alguma coisa, mas de você ressignificar e transformar aquilo. Então, eu acho que isso para o trabalho de direitos humanos é extremamente rico, extremamente importante. E tem um trabalho que é muito importante dentro da educação, que eu acho que a conscientização com relação aos direitos humanos através da dança é um caminho que é muito bonito e que pode dar muito certo, que dá muito certo. Porque existe essa coisa do corpo, né? Eu acho que na mesa que a gente fez de manhã, né, então, apareceu pela primeira vez a questão da materialidade, que não tinha aparecido antes nos debates, que estava uma coisa mais abstrata. Então, e a dança não tem como você fugir dessa materialidade do corpo. Existe isso, essa condição. Então, quando você trabalha com esse corpo, com esse empoderamento do corpo, com as pessoas terem autonomia, né? Você pega uma pessoa na FEBEM que está travada, que não usa o próprio corpo. Quando você dá esse poder para ela, esse tipo de autonomia, isso abre para milhares de outras questões, que é como eu estou dentro da sociedade. Por onde eu posso andar com o meu corpo? Qual o espaço que eu ocupo? E isso abre questões do direito de ir e vir, direito à cidade, não discriminação de raça, milhões de questões. Autoestima. Então, se abre para liberdades e abre para direitos, quando você trabalha essa autonomia do corpo. Então, esse trabalho que você faz, por exemplo, na FEBEM ou com Joaninha, não existe um trabalho mais forte de conscientização sobre direitos humanos, né? E eu acho que a gente está acostumado a pensar muito essa questão através começa a abordar a questão através do pensamento e depois talvez vai para o corpo ou às vezes nem chega no corpo. E eu acho que é importante que a gente esteja aqui conversando, porque existe esse outro caminho que é extremamente valoroso, que é você começar através do corpo. E não pensar como corpo dissociado da mente, que é o mal do pensamento atual. Então, queria colocar isso, essa necessidade de haver esse trabalho com educação e também essa potencialidade de você trabalhar a experiência e a memória e realizar esse resgate dos direitos humanos e da nossa história e de mil questões, mas de uma forma que você ressignifique isso. Por isso que eu acho tão importante também a arte ser usada no trabalho de direitos humanos. Não é só uma militância, mas a arte tem esse poder de causar em quem está assistindo também uma experiência. E essa experiência fica em você, fica no seu corpo de alguma forma. E isso tem uma potência muito grande, porque não fica puramente abstrato, né? Então, era isso. Obrigada pelas colocações. Queria saber se alguém tem alguma pergunta para fazer. Posso falar uma coisa? Pode. Não sou da área, evidentemente. Quando, Cássio, você falou em corpo, memória e corpo território, você podia me explicar melhor esses conceitos, que eu achei que eles podem dar uma coisa bem interessante? Uhum. Porque eu estou pensando aqui numa espécie também de uma inclusão do corpo dentro dos direitos humanos. A gente precisa libertar nossos corpos. Eu não escutei. Não, inclusão do corpo. A gente está falando muito de direitos humanos e inclusão do outro, mas o nosso próprio corpo precisa ser incluído também. De repente a gente vira uma alienação, né? Corpo é tudo, né?
Não tem jeito ainda de uma materialização de uma subjetividade no planeta Terra sem a gente estar incorporado. E não estou falando de mesa branca, de espírito. Não tem, né? Tem até um filósofo que eu trabalho muito, um filósofo da dança. Ele é um filósofo, mas tivemos a sorte dele se dedicar a estudar dança. Ele já é um senhor bem velhinho, o Michel Bernard. Ele tem um livro muito simples, que não foi traduzido em português, ainda tem até em castelhano, chama Corpo. E uma das coisas que ele fala é que é o paradoxo do bailarino, que o bailarino vive mais agudamente, mas que todos nós vivemos, que nós somos e temos um corpo. Né? Então a gente tem consciência, mas a gente tem posse. Posse até no limite de tirar a própria vida. No momento de doidice, ou tirar a vida do outro também. Então tem uma coisa de somos e ter corpo, que ele trabalha com isso francesamente, né, na dualidade, porque eu acho que aí não dá para dissociar, mas a gente corta para poder explicar. Bom, a questão do corpo-território é minha mesma, eu venho trabalhando isso há um certo tempo, também a partir de uma discussão com o Michel Bernard, que a gente fez uns encontros, uma vez de filosofia, e ele trabalha na questão de... A modernidade estabelece na dança uma grande ruptura, ou pelo menos uma consciência dela. Existe gente que rompe, os modernos, com toda uma tradição de 450 anos, naquele momento, que a gente já está nos 500 agora, 500 e pouco, do cânone acadêmico, e lançamos numa sensibilidade moderna. Mas tem um povo do balé que rompe de dentro para dentro, achando que não está rompendo, mas está fazendo rompimento. O pessoal que fez a Sagração da Primavera, por exemplo, o Nijinsky, achava que eles estavam consolidando determinadas questões da dança clássica. E eles eram mega modernos. E isso é uma questão, não é uma questão para Marika, que continua nos cânones da dança clássica, rompendo com ela. Não era uma questão para outro mestre nosso, que é o Klaus Viana. Né? Então, eles já estavam trabalhando antes do seu tempo a questão da modernidade, não como um intervalo de tempo, mas como um estado de experiência, a modernidade. Exatamente. Bauhaus rompe, mas Bauhaus nem rompe, ela inventa. Né? Na Alemanha é um pouco diferente, não tinha tanta tradição da dança canônica, né? Então, onde não tem tanta tradição, as pessoas estão mais livres para inventar. E inventa a partir do pressuposto meio iluminista da Bauhaus, que vamos inventar todas as linguagens. Mas também aquilo não medra. Bom, enfim, voltando à questão do corpo-território. O Michel Bernard, ele fala que ele tem um corpo, a modernidade ainda trabalha com um corpo-veículo, que é esse corpo que é o portador de conteúdos que não são processados no intérprete, mas são processados em outros lugares. Então, são os bailarinos que são treinados, mas que ainda não elaboram em si a questão da sensibilidade moderna, ou seja, eles não são expressivos o suficientes para terem uma identidade própria. Isso do Michel Bernard. Então, ele chama corpo voiture, que eu não traduzi, a tradução é minha, corpo-veículo, porque lá a viatura aqui seria uma coisa meio policial. Então, eu pus corpo-veículo. Né, corpo viatura. Então seria um corpo bonde, um corpo navio, um corpo que carrega... Bom, como se isso fosse possível, tá, Marika? Não faz essa cara porque nunca é possível. Bom, mas aí ele coloca o outro, o anticorpo, que o anticorpo é aquele onde se processaria a expressividade ligada com a territorialidade daquele bailarino, a sua subjetividade moderna. Eu discuti isso com ele e falei assim, professor, eu não concordo. Eu acho que todo bailarino tem um tanto de corpo-veículo e um corpo e anticorpo. Porque vai dizer que uma pessoa, né, Marika, que dá 36 fouettés, não está colocando a sua individualidade lá. É super difícil. Só a técnica não vai segurar. E aí eu comecei a desenvolver essa questão do corpo-território. Nessa territorialidade estaria todos os traços disso que eu trabalhei aqui muito rapidamente, que é a questão da cultura corporal, aonde você nasce, o lugar onde você mora te dá uma corporealidade específica. Simplesmente porque, por exemplo, no Rio faz um calor danado e no Rio Grande do Sul não faz esse calor danado. Então, essa territorialidade da cultura corporal, onde o corpo-território trafega desde sempre, dá àquele bailarino um tipo de corpo-território. Depois, o que mais se agrega? O que ele dançou durante a vida inteira, dança de salão, a Marika fez ginástica, pode ser outras culturas do esporte, inclusive, que vão agregando. E aí profissionalmente, o que ele fez profissionalmente para estar em cena. E eu acho que, aí eu juntei
tomei essa liberdade, nesses estudos que eu fiz com o Michel Bernard, de trabalhar essa territorialidade a partir do corpo que você compartilha na biologia, nas redes biológicas e culturais em determinado momento, na dança, que dançar, sim, não só ir à praia, mas pular carnaval faz uma diferença, e coreograficamente, como que você compartilha a sua profissão com aqueles daquele lugar e daquele tempo. Aí eu aplico isso em vários lugares, mas na universidade mais incluindo todo mundo nisso. Trabalho a cultura de Barão Geraldo, a cultura corporal da USP, em oposição, fazemos uma série de pesquisas. E aí os meninos começam a me perguntar, mas um bailarino brasileiro que está há 20 anos morando na Alemanha, aí ele vai ter uma cultura corporal alemã. E é em busca dessa cultura específica, corporal, eu ouso dizer, desse corpo-território específico, que a Pina Bausch se lançou no mundo, fazendo uma peça em cada país quando já ela conseguiu patrocínio. Inclusive a nossa aqui, que é a peça brasileira, que era a peça brasileira e chamou Água, né? Porque aqui tem muita água mesmo. Esperamos, tinha muito... Mas na época tinha muita água e vento. E era muito gozado, porque assim, a peça dela, a brasileira, tinha água, mas tinha vento. Né? Então, essa coisa do admirável mundo humano, espaço, vento, palmeira, gente. E uma crítica social, principalmente a Salvador, que ela fez uma citação lá, com o corpo-território de Salvador, que tinha, não sei se vocês viram essa peça, que tinha um monte de mulher se atirando num sofás brancos. Né? Então aquilo eu tenho certeza que ela tirou de alguma festa de Salvador, certeza absoluta, porque uma das coisas que eu, como pesquisadora de dança, quando eu chego num lugar, e todo mundo que é bailarino faz isso, mapeia o corpo que está ali, né? Você vai do hotel para o teatro, não é, Márica? A cultura corporal te mapeia e você é mapeado o tempo inteiro ali. Salvador, por exemplo, tenta andar em linha reta em Salvador, na calçada, você vai trombando lá, todo mundo anda em curva. Isso me irrita muito como paulistana. Então, quando eu chego lá, eu preciso falar, não vou trombar, vou andar em curva. Tá, né? Estamos em curva também aqui. Perdemos a diretividade, né? Agora, sim, a gente precisa incluir, né? Eu agradeço a sua pergunta. Incluir significa também explicitar. Aqui estamos com dois pontos, assim, a teórica e a intuitiva aqui, né? Nós estamos bem... Tá bom esse encontro aqui. Tá, porque eu estou ouvindo você analisar uma série de coisas que eu não analisaria. Analiso, sim, mas não partiria desses princípios, né? Eu parto de outros princípios. Então, quando você diz esse negócio de efêmero, a vida é uma coisa efêmera. Você pegou isso aqui, pôs até a boca e voltou, nunca mais você vai pôr igual. Então, isso aí sempre vai ser diferente. E para o balé, isso é uma coisa maravilhosa, porque você tem, assim, uma educação espiritual também, entendeu? A coisa do espiritual entra muito na história. Porque se não entrar, fica vazio. Não dá. Então, quando você pega numa barra, você vai dialogar com aquela barra. Você dialoga e aí filosofa. Eu fiz 10 anos de aula sozinha. Eu dialoguei muito numa sala sozinha, entendeu? Então, entra uma coisa de espiritualidade no palco ou em qualquer lugar, onde você acaba se elevando. É nesse momento que eu te digo, aconteceu ou não aconteceu. Se você consegue se elevar e você se consegue contatar com alguma coisa maior que não sei qual é, mas você se contata, você vira plena, sabe? Uma plenitude que a arte da dança te proporciona, que não dá para teorizar muito isso, porque é uma coisa que acontece. E aí eu te digo, não aconteceu. Não acontece por várias razões. Aí pode até teorizar em cima, mas o bailarino acaba... tornando uma coisa plena, tanto numa sala de aula, durante uma barra, durante um centro, durante uma montagem de uma coreografia, ensaio, você faz um ensaio, você não pode repetir o ensaio daquele... Esse é o trabalho do diretor teatral, vamos dizer.
como você mostrar para aquele bailarino que aquele momento é vital, é pleno, é uma coisa que vai te jogar para um outro momento. Se você desprezar isso e ficar só na base do mecânico, né, porque tem que mecanizar muita coisa aí, né? Na dança tem realmente que mecanizar a coisa. Se você cai se você se acomoda nessa repetição, não vai acontecer nada. Agora, se cada momento da repetição acaba virando uma outra coisa, aí acontece a arte. E eu acho que a arte da dança é uma coisa, a dança é outra coisa. Então, tem uma coisa chamada arte da dança, onde você é um artista, com você, com a sua honestidade, com o seu respeito, com todas essas coisas que você fala aí. E essa coisa espiritual, porque sem isso não vai funcionar nada. O personagem tem que ser contatado através de um diálogo entre você e o personagem que você vai Ô, Marika, mas, por exemplo, nessa coisa espiritual que você está falando, a plateia... lá para cima é gozado, porque a plateia, tem aqui. A plateia não conta? Tudo conta. Não, porque é assim... Porque não, conta a plateia, mas vamos dizer que a plateia tenha uma pessoa só. Conta. A quarta parede, porque aí vem a coisa técnica. Você está dentro de uma sala onde existem 4 paredes. Quando a quarta parede cai, aí nasce um diálogo entre você e os indivíduos humanos que estão lá naquele outro lado. É porque quando vocês falavam para mim aconteceu, eu sabia que tinha uma coisa interna. Hoje aconteceu. Aí a gente que estava na plateia falava, será que aconteceu? Mas e às vezes acontecia dos dois lados. Sabe, é como se fosse uma igreja mesmo. Você entra numa igreja, você reza, né? E se está todo mundo lá, né? Dependendo do padre que está levando essa missa para frente, esse ritual, esse momento, se conseguir envolver todo mundo, acontece. Agora se ficar no blá, 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 não vai acontecer nada. Mas é assim, né? Então, existe uma forma de você acontecer. Tem a ver com a ligação entre o público... Entre... São muitas variáveis, eu acho. E pode ser público ou não, viu, Simão? Porque muitas vezes, somente numa sala de aula, sem o público, é você com você mesmo e acontece. Então, não é tão necessário que seja só para aquele... não, cria. É um instante, né? E a dança permite isso. Tanto que na educação é importante isso, porque tem o professor e tem o aluno. E o professor é aquele que sabe tudo e o aluno é aquele que não sabe nada. Isso é um terror. Então, na educação é muito importante que exista uma empatia, vamos dizer, entre o professor e o aluno, que o professor consiga se colocar no mesmo nível do aluno, que ele não seja muito mais do que aluno, mas que esteja lá para dialogar, para dividir a sua sabedoria. Então, tem uma série de coisas que dá para você ensinar de uma forma muito mais eficaz do que essa coisa de virar de costas. É uma coisa que a gente dizia, o professor vira de costas e fica passando matéria e a menina tem que ficar copiando. Quem que é isso? Isso não é ensinar, isso não é nada. Isso é absolutamente nada. Era melhor levar todo mundo lá para o jardim e catar... margarida, procurar quatro não sei o que, frevos. Aí seria mais interessante, porque ele descobriria mais coisas lá naquele chão. Tem mais uma. Eu queria fazer uma pergunta para Cássia. Cássia, você falou em algum momento aí que a dança precisa do corpo. Não há dança sem corpo, tá certo? E é um bom... faz sentido. Agora, nesse momento eu me lembrei de ter ouvido um mestre chinês de Tai Chi Chuan, que é uma dança, né? E ele falava para o Tai Chi Chuan para pacientes na cama, e ensinava a fazer o Tai Chi mentalmente, e achava que isso ajudava na recuperação. Mas isso é corporal. Ué?
Bom, aí agora a gente... É corporal? Lógico que é corporal. Os bailarinos, tem bailarinos, eu já vi ensaios, não, isso tem filme até. Marta? Não, o corpo não... Quando eu estou falando de corpo aqui, inclusive, Marca, nós não estamos tirando a mente da história. E ela ainda acrescentou o espírito. Uma terceira dimensão, que é uma única dimensão. Quando o artista em cena é uma única dimensão. Não se, essa questão assim da divisão mente-corpo, essa dualidade, a gente trabalha algumas vezes, modernamente, até para análise, mas isso já, quando o mestre ao qual você se referiu, vai e trabalha, você faça isso mentalmente, é trabalhando com o corpo daquela pessoa, mesmo que ele seja tetraplégico. Porque o mapeamento corporal dele ainda está no cérebro. Isso é corpo total. É corpo total. Então, isso é uma coisa que a gente vê uma vez, a primeira vez que eu vi um ensaio do Balanchine, né, que era um grande coreógrafo de dança, um russo que se instalou, um grande coreógrafo. Nos Estados Unidos, eles fazem umas coisas assim. Isso aí. Você faz, né? Como você faz? Como que eu vou dar aula hoje? Ó, pirueta. Faz aí, Márica. A gente, você entendeu? Isso aqui é fala de dança. É fala de dança. E aí você dá o tom, vai pra cá e vai. Dá pra fazer, sem mostrar o passo. E as pessoas saem, e aí as criaturas saíam dançando enlouquecidamente. Eu falava, gente, o que significa isso? Eles já tinham, isso estava, mas é uma convenção. Não é uma convenção, é uma forma de linguagem de transmissão de memória. Bom, então ele fazia isso, e as mulheres enlouqueciam, cada uma à sua maneira, dentro disso. Não, que é isso ao qual a Carolina estava se referindo. É uma questão de, a cada vez que você recoloca esse direito de expressão, vai ser colocado diferentemente, mesmo que seja muito parecido. Porque se trata de gente, só por causa disso. Mas existe aquela coisa chamada codificação, né? Ele está codificada e aí você corre. O grande problema... Entre nós, né? Tem gente que está na tirania do mercado. Aí o grande problema do bailarino clássico, é correr atrás dessa coisa codificada, né? Para ser mais perfeito e conseguir uma perfeição. Se ele não percebe que está correndo atrás de uma coisa que não vai levar a nada, a não ser que seja um vocabulário que ela tenha para dançar, aí ele perdeu o tempo dançando. Então, esse é o grande problema do balé clássico. Então, quando você fala de desconstruir, não é que vai desconstruir o corpo, mas desconstruir uma técnica muito ferrada, muito cheio de leis, desconstruir isso aí. O corpo você não vai desconstruir, porque não tem jeito. Mas a técnica dá. Agora, eu só queria complementar um pouco o seu, da educação. Não, levar a dança para as escolas. Dentro do professor criativo, teve um momento que os professores de educação física eram obrigados a fazer coreografia para os seus alunos, né? Não tinha a menor condição de poder fazer isso. O que vai acontecer agora, se fizerem uma coisa por lei, se colocarem um curso de balé, tanto faz se é de clássico, se é do mundo, tanto faz, se colocar isso como um curso, não vai levar a nada. Não vai levar a nada. Ou vai estudar alguma fórmula dessa dança, entrar na metodologia, desde a geografia, história, até de português ou de matemática. Na matemática é perfeito, né? Dá para entrar na matemática. Se não entrar de uma forma que contribua para essas outras coisas todas, não adianta ficar fazendo, porque ninguém vai ficar formando bailarino dentro da escola. Vai ser uma concorrência para nós terrível. Não vale a pena, não é por aí. Não é por aí. Não, eu só queria retomar a questão da dança e direitos humanos aí, que eu acho que é importante. Que acho que apesar dessa territorialidade do corpo, né, eu acho que poucas companhias, eu acho que o estágio fez isso magistralmente, tem uma proposta na cabeça, uma proposta para fazer esse corpo atuar, né? Quer dizer, o que eu quero dizer com o meu movimento?
né? E como é que eu posso dizer isso? Eu acho, por exemplo, eu conheço o estágio, talvez o grupo corpo num determinado período, talvez menos agora, tinha toda uma preocupação, e aí voltando para a questão dos direitos humanos, de passar mensagens, de passar formas de questões sociais que até então se desconhecia. E voltando àquela coisa que você falou, os censores deixavam passar porque não entendiam, não entendiam mesmo. Porque o estágio fez balés, dos quais eu tive o prazer de dançar alguns, como a Minha América, aonde era um discurso... Estatutos do... A Minha América, a gente coletava notícias de jornal de massacres do dia e eu lia. Eu usava a palavra. Isso passou. Quarupi, coisas do Brasil, quer dizer, eram balés que eram denúncias de momentos de fragilidade, de ditadura. O Balé Estágio foi a primeira companhia a ir dançar na Nicarágua logo após o golpe. Lembra, Marica? Foi lindo. Estávamos na Costa Rica, fomos para Nicarágua. Tinha acabado, né, Você lembra o hino nacional que aquele pessoal cantou? Em 79, exato. Foi o primeiro. Estávamos na Costa Rica, eu acho, né? Estava por lá, Guatemala. E Guatemala, talvez. E houve o convite, o Balé Estágio foi a louca da Marga falou assim, não, vamos. E chegamos lá, era tudo destruído, os caras ainda com arma na mão. Mas o teatro estava de pé. Exato. Então, quer dizer, eu acho que a dança tem um papel, e isso influenciou muito a Minha América depois, lógico, eu acho, né? Quer dizer, todas essas questões, quer dizer, o estágio ia passando, ia trazendo essas questões, e havia essa troca de levar daqui para lá questões brasileiras, e de lá para cá questões latino-americanas. Mulheres argentinas? Mulheres argentinas. Nossa, lá eram guerreiras. Santa Maria de Quique, o massacre chileno, enfim, eu acho que... mas eu acho que isso não é comum na dança. Infelizmente. Simone, o estágio é o único no mundo, até onde eu sei. Né? Então, assim, eu acho que tem uma coisa na trajetória do estágio que a gente... Bom, eu não posso dizer que eu conheço tudo que não conheço. Vai que tem alguma coisa na China, na Índia, sei lá. Acho pouco provável. Né? Porque as companhias e os grupos dos artistas são frutos de determinada questão histórica. Então tem isso, eu acho que tem esse momento deles, mas, por exemplo, atualmente, quando eles... Estágio dança Chico Buarque, estágio dança Bossa Nova, estágio dança Quinteto Armorial, que é o Mané Gostoso. Não, Quinteto é Quinteto. É Quinteto. Mané Gostoso é o qual? É do Luiz Gonzaga. Do Luiz Gonzaga. Depois tem estágio dança do Anirã. Esse mapeamento que eles estão fazendo dos compositores, nesse momento, também é um fincapé político. Então, assim, não e uma vez a Marica se queixou quando o Brasil fez, entre aspas, 500 anos, que aí todo mundo estava falando de Brasil, lembra, Mari? Que ela falou para mim, mas isso que eles estão fazendo a gente já fez, isso que a gente... Eu falei, mas Mari, vocês são quase a enciclopédia dos temas brasileiros. Então muita gente ia repetir. Então essa questão do político, eu vou deixar a Marica responder, depois eu volto. Porque aí eu tenho que outros grupos estão fazendo isso politicamente de outra maneira, eu acho. Não, você sabe que eu não ia tocar nesse assunto aí. Eu estou preocupada com a evolução da dança no Brasil, inclusive como direitos humanos, porque o que nós estamos enfrentando é uma colonização nunca vista dentro da dança, porque está terrivelmente colonizado desde o Facebook, que traz tudo que o pessoal pega e copia, até tudo, vídeos e vídeos e vídeos, ninguém quebra mais a cabeça em fazer nada, ninguém pensa do que está acontecendo. Como é que vai esse negócio para frente? Me diga. Ficou, hein? Não, isso, e mais os festivais, que não é nem questão do Brasil, é o mundo inteiro, é todo mundo concorrendo, quem é melhor, quem é pior, o que interessa? Não interessa, já não tem mais aonde pôr aquelas pernas, o pessoal levanta tanto a perna que já sai pela janela, né?
Não, tá uma loucura. Ninguém mais vira 2 piruetas. Todo mundo vira 8 ou 9 piruetas e para na meia ponta e fica olhando para a gente. Não leva a nada esse negócio, entendeu? E isso agora estão correndo, os bailarinos estão correndo atrás dessa loucura que não vai levar a nada. Então, ninguém está quebrando a cabeça em pensar um pouco a situação, o que está acontecendo. Uma vez que ele esteja levantando aquela pernoca, e se saiu as 8 piruetas, ela vai dormir sossegada. Aí, depois, vai se preparar para ir para o festival. Todo lugar tem festival. E os professores pegam as crianças... Festival de baby. Gente, onde pode levar isso? Isso daqui é um desastre total. Como é que nós vamos... Bloqueou. Não sei quem vai sobreviver a esse tipo de coisa. Porque você pega bailarino do festival e põe no balé para dançar, você leva 2, 3 anos para ele começar a pensar no que ele está dançando. Isso é muito sério, não leva a nada. Não leva a nada a não ser ganharem muito dinheiro, politicamente interessante. Todos os valores estão sendo levadas para um lugar que não é a arte da dança, e muito menos direitos humanos. Porque o que se faz num festival não se pode falar que tem algum momento direito, mesmo que você diga, todos nós temos direitos, uns menos, outros mais, não dá. Não dá, porque é competição e não é por aí que se faz a arte da dança. Então, eu acho que estamos passando um momento altamente bloqueado. Sobreviva quem puder, não é fácil. É isso que eu só queria dizer. Então, na educação, talvez seja um lugar onde a gente possa entrar ainda e implantar uma outra forma de pensar, talvez desse algum resultado. Gente, acho que são 7 horas, a gente vai ter que encerrar. Você quer falar mais alguma coisa? Eu fiquei pensando nisso, né? Pegando o que a Simone falou e essas duas coisas que a Marica falou. Tem a questão de uma grande ditadura de mercado. Né? Então, a gente passou da ditadura militar para uma ditadura de mercado em vários lugares, mas, enfim, na dança também tem. Mas, apesar disso, eu acho que... E tem uma coisa na dança, não em toda a dança do Brasil, mas na dança, que foi substituindo o que eu chamo de uma classe média de artistas, a partir de fomentos e de editais, etc., principalmente nas grandes cidades, que esse pessoal que não tinha grupos, mas que começou, está sobrevivendo desses fomentos e dança, diferentemente da época que você começou, virou um lugar onde as pessoas estão vivendo disso. E isso traz... Então... Se elas estão fazendo a arte, né, que esse momento necessitaria ou demandaria, já é uma outra questão para a gente discutir, isso dá outro seminário, né? Mas eles estão aí tentando sobreviver nessa marola que nunca, por exemplo, na cidade de São Paulo teve tanto dinheiro para dança, para os grupos de dança como tem agora. Então tem uma espécie de Isso que a Marica fala, que nós estamos bloqueados pela ditadura do mercado, mas por uma ascensão de gente que não podia trabalhar com meios de produção e que agora tem. Meios de produção mais ou menos, que eles não estão produzindo, a gente que está pagando com os nossos impostos, mas tudo bem, é isso aí. Tem esse dinheiro, tem. Agora, o que eles estão fazendo, se eles estão na ditadura do mercado, se eles estão... E aí, Simone, eu acho que alguns sim, diferentemente dos anos 70, tem gente colocando questões importantes de direitos humanos. Só que são outras leituras para serem feitas, né? Mesmo porque, como que a gente passa a memória em dança? No final da mesa que nos antecedeu, foi mostrado um livro, né? Como é que a gente mostra a dança em livro? Não mostra, tem que ter no palco. Né? Então, tem algumas coisas que têm que ser refeitas em permanência para serem mostradas, ou o SESC, fazendo o SESC contemporâneo, a dança contemporânea, essas séries, a gente vai conseguir passar, porque é muito difícil trabalhar com memória de dança também. Né? Então, é muito difícil falar isso. Talvez nas escolas a gente consiga, principalmente em termos de plateia, mas também a gente precisaria de centros de referência de dança. Isso é uma emergência, porque a referência que está tendo mais forte nesse país atualmente são os festivais. E os festivais não incentivam a questão artística de nenhuma espécie. Eles incentivam a questão da competição e da técnica. E digo mais, vem olheiro de várias escolas, não é?
do exterior, como se a gente aqui não tivesse boas escolas, pegar esses meninos, levar para as escolas, porque a crise também da dança também está instaurada em outros lugares. Então, às vezes eu vou para esses festivais, eu me sinto assim como no meio, uma vez só que eu fui, com aqueles chefes de grupos, de time de futebol do exterior, que vêm pescar talentos da dança aqui e levam, sabe-se lá para onde, né, meninos muito jovens, porque começa muito jovem, e a gente tem uma espécie, eu não diria de tráfico, mas uma espécie de circulação de bailarinos entre alguns polos. O discurso o que é seríssimo. Depois da Copa do Mundo, do futebol, começou aquela coisa assim, agora nós temos que aprender o que eles fazem lá fora. Agora essa doeu na alma. Essa foi doída, porque destruíram o nosso futebol de tanto mandar o pessoal embora. Agora temos que aprender o que a Alemanha faz, pelo amor de Deus. Vamos ter jogadores fazendo o quê? Sem a intuição que eles têm, sem essa espontaneidade. Então, agora, diferentemente do futebol, os meninos que estão sendo levados para esses festivais têm uma faixa etária menor. Então é mais preocupante o que está acontecendo. Não, estou falando Gente, eu vou ter que encerrar agora. Estamos na hora. A gente podia continuar. Antes eu vou passar a palavra para a Rossana. Eu só queria agradecer o pessoal do audiovisual aqui do IEA pelo apoio nesses 2 dias. Muito obrigada. Muito obrigada a todos os funcionários. Fazer um agradecimento especial ao Márcio Seligman e à Fúvia Molina, que ajudaram a montar essa programação, que foi riquíssima, e agradecer, sobretudo, as pessoas que se dispuseram a vir aqui dividir, né, as suas ideias com a gente, os nossos convidados que vieram de longe, da Alemanha, do Chile, vocês duas. Muito obrigada mesmo.